Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 4, capítulo 31, dentro da mansão de Kaia. Para agradecer a Robin e aos outros por derrotarem Kuro e salvarem a todos, Kaia os recebeu calorosamente. Vocês dois não estão exagerando? Não acabaram de comer? Perguntou Zoro com o olho tremendo enquanto observava Luffy e Robin devorando a comida vorazmente. Possuindo apenas o físico demoníaco, roxo profundo, a capacidade digestiva de Zoro, embora forte, não se comparava à de Robin e Luffy, que possuíam o físico sobre-humano, roxo profundo. Físico demoníaco, roxo profundo, tinha uma inclinação maior para o aprimoramento do treinamento, enquanto o físico sobre-humano, roxo profundo, focava na digestão e absorção. Robin já possuía o físico sobre-humano, roxo profundo, e o processo de equipar Zoro com o físico demoníaco, roxo profundo, estava progredindo sem problemas. Aproximando-se da conclusão, Robin aguardava ansiosamente para ver até que altura seu físico poderia chegar quando essas duas características perfeitamente complementares estivessem totalmente integradas. Zoro conseguiu comer uma quantidade razoável. Nami, no entanto, ainda satisfeita com a hospitalidade de Usopp, apenas beliscou algumas sobremesas e frutas, apoiando o queixo na mão enquanto observava Robin comer com gosto. Nami nem percebeu que um doce sorriso havia surgido inconscientemente em seu rosto. Delicioso! Comida tão boa! É claro que você tem que comer muito! Luffy murmurou com a boca completamente cheia. A fortuna da família de Kaia era tão substancial que até Kuro a cobiçou, estando disposto a se infiltrar em sua casa por 3 anos para obtê-la. A refeição servida foi muito mais suntuosa do que qualquer coisa que Robin e os outros tivessem comido antes. Aprimore. Robin engoliu a comida que tinha na boca e em seguida deu a ordem para si mesmo. Ele usou material de aprimoramento roxo profundo do tipo força, obtido de Kuro para aprimorar seu físico sobre-humano, roxo profundo. Robin agora possuía a característica nascido do mar, ouro supremo, permitindo que seu Haki do conquistador se fortalecesse continuamente. Usar um material roxo escuro comum para aprimorar uma característica de nível ouro quase não faria diferença. Com a Grand Line se aproximando, o que Robin mais precisava agora era de um físico mais forte. Aprimoramento concluído. Apareceu uma notificação. Instantaneamente, os nutrientes dos alimentos que Robin acabará de ingerir foram absorvidos por seu corpo a uma velocidade surpreendente, tão rápido que não foi suficiente. Sentindo o estômago repentinamente vazio novamente, Robin começou uma nova rodada de comida, para grande espanto de todos que assistiam. Foi por isso que Robin esperou até depois da grande refeição para aprimorar seu físico sobre-humano, roxo profundo. Usar materiais de aprimoramento convertidos para melhorar diretamente a característica aumentou o limite máximo de seu físico e resistência, mas o próprio tanque de resistência ainda precisava ser reabastecido. Em termos simples, se seu físico sobre-humano, roxo profundo, estava anteriormente com capacidade de 100 após a melhoria, passou a estar com capacidade de 150. Ele precisava de mais comida e nutrientes para preencher aquele espaço vazio recém-criado em suas reservas de energia. Quanto ao motivo pelo qual o físico super-humano, roxo profundo, equipado por Luffy não exigiu esse processo de recarga, porque o processo de equipar também transferiu o valor base de resistência de Luffy, o que significa que o tanque já estava cheio ao término. Essa era uma situação exclusiva de Robin com seu sistema. No mundo em geral, até mesmo monstros como Charlotte Linen fortaleciam seus físicos gradualmente consumindo energia, seguindo as leis da conservação. Ninguém mais conseguia melhorar instantaneamente seus limites físicos usando características como Robin conseguia. Incrível! Robin, seu apetite é ainda maior que o meu. Luffy olhou fixamente com os olhos arregalados de espanto. Ele não tinha percebido antes que Robin conseguia comer tanto. Ainda tem bastante, Sr. Robin. Kaia instruiu rapidamente os cozinheiros a trazerem mais comida ao ver a quantidade diminuindo na mesa. Kaia sentia imensa gratidão por Robin. Se não fosse por ele, ela, Mary e todos os outros ali provavelmente teriam sido mortos por Kuro. Kaia olhou para Robin com um brilho sutil nos olhos. Ufa! Depois de repor as energias, Robin soltou um suspiro de satisfação. Ele cerrou o punho novamente, sentindo a onda renovada de poder em seu corpo, um sorriso brincando em seus lábios. Após esse aprimoramento, o físico bruto de Robin era agora indiscutivelmente o mais forte entre os membros atuais da tripulação do Chapéu de Palha. Parece que preciso de mais 7 materiais de nível roxo profundo para melhorar para roxo supremo? Entendi. Robin verificou o status mais recente de seu físico sobre-humano, roxo profundo, com uma expressão de compreensão cruzando seu rosto. Mesmo dentro do mesmo nível, as características podiam variar significativamente em qualidade. Tomemos como exemplo as características de combate ouro supremo. O limite mínimo era a força de um almirante. Isso significava que tanto um almirante como Zephyr em seu auge, quanto um Yonkou no auge como Kaido, exibiriam características ouro supremo. Mas seu poder de combate real estava em níveis completamente diferentes. Se alguém como Zephyr representasse um dentro do nível ouro supremo, então Kaido provavelmente seria um 7, ou talvez até superior. A característica roxo profundo obtido de Kuro provavelmente estava apenas no limite mínimo para se tornar roxo profundo. No entanto, o físico sobre-humano, roxo profundo, que Luffy possuía era inerentemente mais forte do que o limite básico do roxo profundo. Portanto, após a melhoria inicial, Robin precisava agora de apenas cerca de 7 materiais roxo profundo básicos para aprimorá-lo completamente para roxo supremo. Da mesma forma, se Robin tivesse roubado uma característica roxo profundo que já fosse significativamente mais forte do que o limite básico, como físico sobre-humano,
roxo profundo, de Luffy. Após a conversão, o material se decomporia automaticamente em múltiplos materiais roxo profundo básicos. A quantidade dependeria da qualidade da característica obtida. Por exemplo, explorar uma característica roxo profundo muito próximo do nível roxo supremo pode render 8, ou até mesmo 9, materiais base roxo profundo após a conversão. Isso fazia sentido. Caso contrário, explorar uma característica roxo quase no nível máximo em vez de uma característica roxo apenas superficial, resultando no mesmo material, seria injusto. Isso também está em consonância com as leis de conservação. Robin esboçou um leve sorriso irônico. Luffy, como vamos encontrar aqueles piratas? Usopp finalmente perguntou, vendo que quase todos já tinham terminado de comer. Não sei, respondeu Luffy sem rodeios. É? Usopp olhou fixamente, estupefato. Como assim você não sabe? Será que a gente tem que ficar aqui esperando até aqueles piratas aparecerem? Usopp agarrou a cabeça em pânico. Xixixi, Robin vai dar um jeito. Não é Robin? Luffy olhou alegremente para Robin. Na cabeça de Luffy, pensar nas coisas era tarefa de Robin. Robin sempre dava um jeito de resolver as coisas. Comparado com Luffy, Robin parece mais com um capitão, comentou Zoro secamente. É verdade, acrescentou Nami, dando uma risadinha. Mas Robin me reconhece como capitão. Xixixi. Luffy sorriu, completamente indiferente às provocações de seus companheiros de tripulação. Como capitã, você não deveria depender tanto do Robin, que é apenas um membro da tripulação. Você precisa ter mais firmeza como capitã, repreendeu Nami. O Robin não é o vice-capitão? Usopp interrompeu de repente. Usopp presumia que Robin fosse o vice-capitão, mas agora parecia que não era o caso. Capítulo 32. Vice-capitão. Ao ouvirem as palavras de Usopp, Nami, Zoro e Luffy se viraram para olhar para Robin. Nami sentiu que Robin realmente vinha agindo como vice-capitão o tempo todo. Zoro também não tinha objeções. Robin havia lhe mostrado o caminho a seguir, como alcançar sua ambição. Zoro admirava profundamente a disposição e o discernimento de Robin. Ele não teve nenhum problema em Robin se tornar o vice-capitão. No entanto, a decisão final cabia a Luffy, o capitão. Zoro e Nami olharam para Luffy. Luffy pescou pensativamente. Ele se lembrou de como Robin, logo após se tornar seu camarada, apoiou totalmente seu sonho de se tornar o rei dos piratas. Como Robin escolheu o epíteto soberano do céu, espelhando deliberadamente Rei das Trevas Hyleg, o braço direito e vice-capitão do Rei dos Piratas. E durante a jornada deles até então, foi em grande parte graças a Robin que ele conseguiu Zoro e Nami como companheiros. Robin era incrivelmente confiável. O cargo de vice-capitão lhe caía muito bem. Mas mesmo assim, Luffy se sentiu um pouco dividido. Ainda é muito cedo para falar em vice-capitão, disse Robin, olhando para Luffy com um leve sorriso. Por quê? Ser vice-capitã facilitaria o comando dos outros membros em batalha, certo? A tripulação aceitaria suas ordens mais facilmente, perguntou Nami, curiosa. Embora Nami tivesse se juntado apenas temporariamente, e a tripulação oficial fosse composta apenas por Zoro, Robin, Usopp e o próprio capitão Luffy, Nami não conseguia imaginar um candidato mais perfeito para vice-capitão do que Robin. Até mesmo Zoro, o caçador de piratas famoso em todo o Mar do Leste, claramente respeitava Robin e seguia suas instruções. Robin basicamente dirigiu a estratégia de combate deles durante toda a jornada. Não se trata de se tornar vice-capitão para obter o reconhecimento da tripulação. Trata-se de obter primeiro o reconhecimento de todos os camaradas e, só depois, tornar-se vice-capitão, afirmou Robin, com os lábios ligeiramente curvados num sorriso. Uf! Um sorriso surgiu nos lábios de Zoro. Como era de se esperar de Robin. Que legal, Robin. Usopp sentiu como se Robin estivesse praticamente brilhando naquele momento. É assim que um verdadeiro pirata se comporta. Além disso, Luffy ainda não terminou de reunir todos os seus companheiros. Antes que ele faça isso, antes de obter a aprovação de todos que se juntarão a ele, falar sobre um vice-capitão é simplesmente precipitado, acrescentou Robin, olhando para Luffy com um sorriso cúmplice. Provavelmente foi por isso que mesmo na história original, os piratas do Chapéu de Palha não tinham um vice-capitão oficial. Mesmo depois de derrotarem Kaido e Big Mom e se tornarem uma tripulação do Yonkou, Luffy tinha grande apreço e respeito por seus companheiros, mesmo aqueles que ainda não haviam se juntado a ele. Conhecendo a personalidade de Luffy, ele não designaria um vice-capitão até que toda a tripulação estivesse reunida. Xixixi, Robin, estou tão feliz que você seja meu nakama. Luffy sorriu amplamente ao ouvir as palavras de Robin, parecendo incrivelmente feliz. Era exatamente isso que deixava Luffy em conflito. Nomear um vice-capitão antes de reunir todos os companheiros e obter a aprovação de todos parecia desrespeitoso para com os futuros membros da tripulação. Se ele nomeasse um vice-capitão agora, os futuros membros não se sentiriam mais como subordinados do que como camaradas. Em seu navio não havia subordinados, apenas camaradas. As palavras de Robin, não se trata de se tornar vice-capitão para obter o reconhecimento da tripulação, mas sim de obter primeiro o reconhecimento de todos os camaradas. Refletiam perfeitamente os próprios sentimentos de Luffy. Assim que todos os camaradas estivessem reunidos, aquele que fosse reconhecido por todos seria o vice-capitão de sua tripulação. Recebeu forte reconhecimento de Monk D. Luffy. Vínculo aumentado. Progresso na equipagem de características aumentado. O progresso para equipar a característica Deus Sol, Ouro Supremo, avançou mais um passo. Robin deu um leve sorriso. Viu? O Robin entendeu.
Como capitão você também precisa ser mais confiável. Nami repreendeu Luffy, seu olhar em direção a Robin suavizando-se com algo novo, antes de voltar a encarar Luffy com exasperação. Sou confiável quando importa. Robin disse isso. Luffy estufou o peito, orgulhoso. Usar as palavras de Robin para se promover? Que coisa mais digna de um capitão. Zoro suspirou, cobrindo a testa com as mãos. É assim que parece? O rosto de Luffy se fechou instantaneamente. Tudo bem, tudo bem. Todos se reuniram aqui porque também te reconhecem, Luffy. Robin riu da reação de Luffy, intervindo para apoiá-lo. Embora Luffy possa ser considerado pouco confiável na maior parte do tempo, ele era incrivelmente leal quando realmente importava. O carisma de Luffy era excepcional. Antes de zarpar, todos os futuros membros da tripulação do Chapéu de Palha tinham seus próprios sonhos. Mas depois, todos acrescentaram outro sonho à sua lista: tornar Luffy o rei dos piratas. Robin se juntou aos Chapéus de Palha não apenas para adquirir as características de Luffy e dos outros, mas também para navegar com segurança por seu próprio período de crescimento, aproveitando as conexões de Luffy. O próprio personagem de Luffy foi um dos principais motivos. Robin realmente o admirava. Robin, Luffy sentiu-se profundamente tocado. Não mime muito Luffy, Robin suspirou na minha impotente. Então Robin, como vamos encontrar esses piratas? Usopp, preocupado com a segurança dos aldeões, olhou ansiosamente para Robin. O atual capitão dos piratas do Gato Preto é o antigo imediato de Kuro, hipnotizador Django, com uma recompensa de 9 milhões de belis. Se Kuro quiser ordenar que os piratas do Gato Preto ataquem aqui, ele terá que passar por Django. Eles precisam coordenar o horário exato do ataque, o que significa que terão que se encontrar. E Django, bem, ele é um indivíduo bastante excêntrico. Ele tende a atrair atenção sem nem mesmo tentar. Se formos até a vila, devemos conseguir encontrar Django relativamente rápido, explicou Robin com um sorriso. Conhecendo o enredo, Robin poderia facilmente trabalhar de trás para frente, partindo dos eventos conhecidos, para elaborar uma solução simples para lidar com os piratas do Gato Preto. Incrível! Como esperado de um mestre estrategista. Usopp olhou para Robin com reverência. Assim como no primeiro encontro, Robin percebeu facilmente a farsa. Incrivelmente forte, possuindo um caráter e uma determinação admiráveis, e sendo brilhante estrategicamente. Robin é realmente um pirata de verdade. Muito bem, vamos encontrar aquele cara rapidinho e dar uma surra nele, declarou Luffy, arregaçando as mangas e pronto para partir imediatamente. Você sequer sabe como ele é? Perguntou Zoro, agarrando a gola da camisa de Luffy e puxando-o para trás. Ops! Esqueci disso, gritou Luffy, agarrando a cabeça. Eu me encarrego de encontrar Django. Você fica aqui e conversa com Mary sobre o navio, disse Robin, levantando-se. Django, recompensa de 9 milhões de belis, poderes de hipnotismo. Talvez ele também renda alguns benefícios úteis. Fique tranquilo, Sr. Robin. Farei o possível para construir um navio excelente para vocês, declarou Mary, que estava parado em silêncio nas proximidades com seriedade. Mary era serva leal de Kaia, mas também atuava como mentora e amiga próxima. Ele sentiu imensa gratidão por Robin e os outros por terem derrotado Kuro e salvado a vida da senhorita Kaia. Ele estava naturalmente determinado a dedicar todos os seus esforços para construir para eles um excelente navio pirata. Claro, o Going Merry era, na verdade, um projeto que Mary começou a idealizar quando criança, 22 anos atrás. O navio já estava praticamente concluído, mas alguns detalhes ainda precisavam ser modificados com base nas necessidades específicas de Robin e da equipe. Estou ansioso por isso, respondeu Robin com um sorriso. Capítulo 33. Robin, acompanhado por Zoro e Usopp, localizou rapidamente Django, que estava se comportando de forma excêntrica, na Vila Sirapi. Diante de Robin, Django era como um pintinho indefeso, completamente incapaz de resistir. Usando informações obtidas de Django, eles localizaram o esconderijo dos piratas do Gato Preto e deram conta de todos eles. O restante dos piratas do Gato Preto eram meros lacaios. Alguns nem sequer possuíam características brancas. No máximo, os irmãos Gato, Chão e Bushi possuíam características azuis, mas estes eram completamente inúteis para Robin. Django, no entanto, proporcionou a Robin uma característica de nível roxo ou superior. Hipnotismo, roxo claro. Capaz de hipnotizar outros, estimulando seu potencial físico para um grande aumento de força. Desvantagem: perda do controle racional. Após converter essa característica de hipnotismo, Robin obteve 3 materiais de aprimoramento de força de cor roxa pálida. Aparentemente, habilidades que aumentam diretamente o poder de combate como essa também são classificadas como características do tipo força. Robin ficou razoavelmente satisfeito. Afinal, quem não desperdiça não passa necessidade. Robin usou imediatamente esses 3 materiais de aprimoramento de força roxo claro para aprimorar ainda mais seu físico sobre-humano, roxo escuro. Cada pequena ajuda é bem-vinda. O físico sobre-humano de Robin, roxo profundo, avançou mais um passo em direção ao nível roxo supremo. O uso dos 3 materiais roxo claro para aprimorar seu físico sobre-humano, roxo escuro, deixou Robin com um pouco de fome novamente. No entanto, como se tratava apenas de um aprimoramento usando materiais roxo claro, a fome resultante não era tão intensa a ponto de exigir que se comece imediatamente. Em seguida, Robin pediu a Zoro e Usopp que amarrassem os piratas derrotados e os levassem de volta para a Vila Sirapi, deixando o destino deles nas mãos dos aldeões. Essa vila não era rica, e entregar esses piratas em troca de recompensa poderia melhorar significativamente a qualidade de vida dos moradores. Foi também por isso que Robin trouxe Zoro e Usopp para lidar com os piratas do Gato Preto. Trabalhos braçais, como capturar capangas, eram melhor deixados para eles. E qual foi o motivo de Robin para fazer isso? Usopp sente imensa gratidão e admiração por suas ações.
Vínculo aumentado. Progresso de equipagem de características aumentado. Robin já havia começado a equipar a habilidade especial Hino da Coragem de Usopp. Inicialmente, Robin temia que equipar essa característica também pudesse lhe conferir a covardia de Usopp, o que seria uma troca terrível. No entanto, o feedback do sistema confirmou que a personalidade tímida e negativa de Usopp era inerente à sua natureza, e equipar a característica não transferiria esses efeitos colaterais negativos. Assim, Robin procedeu ao equipar a característica. Essa característica especial, Hino da Coragem, pode se revelar inesperadamente útil em um momento crítico. Quanto a atirador de estilingue roxo claro e inventor roxo claro, eles não tinham valor para Robin, então ele não se deu ao trabalho de equipá-los. Após concluir essas tarefas diversas, Robin prosseguiu com uma refeição completa, para grande espanto de Zoro, dos outros e até mesmo de Luffy, para recuperar totalmente suas energias. Seguindo os preparativos de Kaia, Robin e os outros escolheram um quarto de hóspedes cada um, decidindo descansar na mansão durante a noite. O Going Merry ainda precisava de algumas verificações finais e pequenos ajustes. Enquanto isso, Usopp voltou para casa para arrumar seus pertences, preparando-se para zarpar com Robin e a tripulação. Dentro do quarto de Robin. Após um banho quente e relaxante, Robin recostou-se na cabeceira da cama, abrindo ligeiramente a janela. Ele se concentrou, sentindo a energia do mar trazida pela brisa que vinha de fora, usando o nascido do mar, Ouro Supremo, para continuar digerindo sua disposição acumulada e fortalecendo seu Haki do Conquistador. Embora a característica nascido do mar, Ouro Supremo, tornasse a navegação extremamente confortável para Robin, relaxar em uma cama macia enquanto sentia a brisa do mar era naturalmente ainda mais prazeroso. Somado ao fato de que ele estava constantemente aprimorando seu Haki do Conquistador, Robin não pôde deixar de sorrir. Toque, toque, toque. Nesse instante, ouviu-se um leve ruído de batidas na porta. Robin abriu os olhos. Quem poderia estar batendo a essa hora? Embora intrigado, Robin ainda assim se levantou e caminhou em direção à porta. Clique. Robin abriu a porta e ficou um pouco surpreso com a pessoa que estava do lado de fora. Senhorita Kaia? Robin olhou para Kaia, depois notou o carrinho de servir atrás dela e entendeu imediatamente. O canto de sua boca se contraiu levemente. Senhor Robin, pode me chamar só de Kaia. Ao ver Robin, Kaia corou levemente e tossiu um pouco. Sua saúde era muito delicada. A brisa do mar que entrava pela janela entreaberta de Robin a fazia tossir involuntariamente. Então você pode me chamar de Robin também, Kaia. Robin primeiro fechou a porta ligeiramente, impedindo que a brisa do mar soprasse diretamente em Kaia, e então falou novamente. Já é bem tarde e você não está se sentindo bem. Precisa de alguma coisa? Ao ver o carrinho de servir atrás dela, Robin já havia adivinhado a intenção de Kaia. Eu estava preocupada que você ainda pudesse estar com fome, Robin, então. Kaia corou novamente gesticulando em direção ao carrinho de servir ao lado dela. O apetite de Robin havia surpreendido até mesmo Luffy. Naturalmente, Kaia também ficou impressionada. O mais importante é que Robin parecia comer com frequência. Kaia ficou preocupada que ele já pudesse estar com fome novamente, então preparou mais comida. Como ela tinha saúde frágil, Mary ajudou a empurrar o carrinho. Depois, disse a Mary para descansar antes de bater a porta de Robin. Você realmente não precisava ter se dado a esse trabalho, Kaia. Robin sentiu-se ao mesmo tempo divertido e exasperado. Dotado de um físico sobre-humano, roxo profundo, Robin conseguia controlar sua ingestão normal de alimentos. Para ter energia para as atividades diárias, ele não precisava comer em excesso. Ele só precisava consumir grandes quantidades de comida quando estava usando ativamente o físico sobre-humano, roxo profundo, para aprimorar seu corpo, ou após batalhas intensas semelhante ao padrão de Luffy. O motivo pelo qual Robin havia comido uma quantidade tão assustadora hoje mais cedo era precisamente porque ele havia usado os materiais de aprimoramento para melhorar seu físico sobre-humano, roxo profundo. Você quer entrar e descansar um pouco? Vendo que Kaia ainda não parecia pronta para ir embora, Robin ofereceu lentamente. A saúde de Kaia era muito frágil. Ficar parada do lado de fora da porta por um curto período de tempo parecia enfraquecê-la visivelmente. Robin lançou um olhar discreto para o corredor, percebendo uma figura espreitando vagamente nas sombras. Foi Mary. Aparentemente, ele também estava preocupado com a vinda de Kaia sozinha. E como Kaia não deixou Mary acompanhá-la, parecia que a visita a Robin fora uma decisão exclusivamente de Kaia. Então, desculpe-me por interromper. Kaia hesitou por um momento, depois corando levemente e baixando a cabeça, aceitou suavemente. Embora não soubesse ao certo o motivo da visita de Kaia, se uma jovem como ela não tinha medo, o que ele teria a temer? Robin puxou o carrinho de servir para dentro da sala e, em seguida, fechou rapidamente a janela que havia deixado aberta. Assim que a janela foi fechada, Kaia entrou lentamente e sentou-se na cadeira dentro do quarto. Capítulo 34. Ao entrar no quarto de Robin, Kaia estava visivelmente nervosa e inquieta. Robin sorriu gentilmente ao perceber o desconforto dela e empurrou a porta parcialmente, fechando-a delicadamente e deixando-a ligeiramente entreaberta. Esse pequeno gesto pareceu ajudar Kaia a relaxar consideravelmente. Então Kaia precisava de alguma coisa? Perguntou Robin gentilmente, sentando-se em frente a ela. Robin, você não vai comer? Kaia, embora menos tensa, ainda usou a comida como forma de aliviar o constrangimento. Claro que vou comer, respondeu Robin, sentindo-se ao mesmo tempo divertido e comovido. Embora Robin não estivesse com fome naquele momento, ele não podia ignorar o gesto atencioso de Kaia. Com seu físico sobre-humano, roxo profundo, comer uma refeição extra não era problema, apenas levaria um pouco mais de tempo para digerir. Ao ver Robin começar a comer a comida que ela trouxera, os olhos de Kaia se curvaram em um sorriso radiante.
Obrigado pela comida, disse Robin, soltando um suspiro após terminar tudo. Embora seu físico sobre-humano, roxo profundo lhe conferisse um poder digestivo incrível, a digestão ainda levava tempo. Contando com a refeição que Usopp ofereceu mais cedo, Robin já havia comido 3 grandes refeições hoje. A última, em particular, já havia fornecido sustento suficiente para seu corpo absorver durante a noite. Até mesmo a capacidade estomacal de Robin tinha seus limites. Depois desse lanche noturno, ele se sentiu bastante satisfeito. Robin, você vai embora amanhã, não é? Kaia, depois de se recompor enquanto Robin comia, perguntou suavemente. Sim, precisamos continuar em direção à Grand Line, respondeu Robin com um sorriso. A Grand Line, como é lá? Perguntou Kaia com os olhos cheios de saudade. Frágil desde a infância, ela tinha dificuldades até mesmo para andar normalmente, quanto mais para se aventurar no mar. Ali? Bem, o magnetismo, os padrões climáticos, as correntes oceânicas e as correntes de ar são todos caóticos. É difícil até mesmo determinar a própria localização. Há ilhas perpetuamente cobertas de gelo e neve, outras constantemente assoladas por tempestades. E bem acima das nuvens, existem até mesmo ilhas celestes. Robin explicou gentilmente, percebendo o anseio nos olhos de Kaia, enquanto descrevia vividamente as maravilhas e os perigos da Grand Line. Na região de Mar do Leste, poucos sabiam mais sobre a Grand Line do que Robin, que possuía conhecimento sobre o futuro traçado da ponte. É claro que Robin ainda não tinha vivenciado essas coisas pessoalmente, ele também aguardava ansiosamente a viagem que se aproximava. Kaia soltava suspiros de espanto de vez em quando enquanto Robin descrevia a cena com suas palavras. Ao contrário das histórias fantasiosas de Usopp, Kaia sentiu instintivamente que tudo o que Robin dizia era verdade, uma intuição feminina. É incrível. O mar é realmente imenso, murmurou Kaia, olhando pela janela. Embora a noite já tivesse caído, ela conseguia ver vagamente as ondas distantes do oceano cintilando sob o luar, com o rosto tomado por um profundo anseio. Infelizmente, eu nunca poderei ir para o mar, suspirou Kaia com uma expressão de pesar. Sua fragilidade, combinada com o olhar melancólico em seu rosto, fazia com que ela parecesse excepcionalmente delicada e digna de pena. Isso não é necessariamente verdade, disse Robin suavemente, olhando para a expressão desolada de Kaia. Kaia olhou para Robin com os olhos arregalados de surpresa. Mas, esqueça ir para o mar, tenho dificuldade até para caminhar longas distâncias, murmurou Kaia, olhando para seu próprio corpo delicado e mordendo o lábio. Os tesouros secretos do mar. Frutas do diabo. Já ouviu falar delas, Kaia? Perguntou Robin gentilmente. Frutas do diabo? Não são apenas coisas de lendas? Kaia piscou curiosa. Luffy comeu uma Akuma no Mi. Se você comesse uma Akuma no Mi do tipo Zoan, seu corpo poderia recuperar a saúde, explicou Robin com um sorriso. A condição de Kaia decorria de uma fraqueza física inata, tornando-a propensa a doenças. Isso era diferente da síndrome de chumbo âmbar de Trafalgar Law, que exigia as habilidades cirúrgicas específicas da Opi no Mi para ser curada. Uma Akuma no Mi do tipo Zoan, que aprimora o corpo físico do usuário, seria suficiente para garantir boa saúde a Kaia. Embora até mesmo as frutas Zoan fossem extremamente raras no Mar do Leste, elas eram relativamente comuns e menos valiosas na Grand Line. E para Robin obter uma fruta Zoan foi simples. Com o sistema de características mais forte, ele podia converter os poderes das Akuma no Mi em características e explorá-las. Além disso, essas características de Akuma no Mi explorados podiam ser dadas a outros. Assim como Barba Negra podia caçar usuários de habilidades para formar seu próprio exército de usuários de Akuma no Mi, Robin, com seu sistema superior, poderia naturalmente fazer o mesmo. No entanto, como outros não possuíam o sistema de características, se Robin desse uma característica de Akuma no Mi roubada para outra pessoa, ela se tornaria um verdadeiro usuário de Akuma no Mi, ganhando poder, mas também sofrendo os efeitos colaterais, como ser rejeitado pelo mar e ficar incapaz de nadar. Prós e contras, essa era a natureza das Akuma no Mi. Ao contrário de Robin, que podia usar os poderes através do seu sistema sem nenhuma das desvantagens. Frutas do diabo, esses tesouros lendários. Mesmo que elas realmente existam, eu nunca teria a chance de comer uma, murmurou Kaia, seus olhos brilhando por um instante antes de se apagarem novamente em decepção. Quando nos encontrarmos de novo, que tal eu te dar uma Akuma no Mi de presente? Robin sugeriu com um sorriso. Kaia olhou fixamente para Robin com os olhos arregalados, completamente incrédula com o que estava ouvindo enquanto contemplava seu sorriso gentil. Robin, como eu poderia aceitar algo tão precioso? Kaia gaguejou sem saber o que dizer. Uma Akuma no Mi não é grande coisa para mim. Além disso, você já não me pagou? A gentileza de uma jovem é muito mais preciosa para mim do que qualquer Akuma no Mi, respondeu Robin, gesticulando com um sorriso em direção ao carrinho de servir agora vazio. Kaia mordeu o lábio, olhando atentamente para Robin. Frágil desde a infância e frequentemente confinada ao seu quarto, Kaia passava muitos dias tediosos lendo livros para se distrair. Quando jovem, ela naturalmente gostava de ler romances, muitas vezes sonhando acordada com as histórias de amor neles contidas. Ela se sentia particularmente atraída por histórias em que o herói predestinado da heroína descia do céu para salvá-la. Para Kaia, que nem sequer podia dar um passeio tranquilo ao ar livre, essas histórias eram extremamente atraentes. Mas Kaia sabia que tais coisas eram praticamente impossíveis na realidade. Mas, aconteceu. Robin literalmente caiu do céu de repente, derrotou Kuro e salvou a si mesma e a todos os outros. Quando se conheceram, ela não acreditou na afirmação de Robin de que Cladador era um pirata e chegou a gritar com ele. Mas Robin não se irritou. Em vez disso, ofereceu-lhe um sorriso gentil e, em seguida, salvou a todos. Aquele sorriso caloroso. Kaia se pegou pensando em Robin constantemente durante seu descanso, a imagem dele preenchendo sua mente.
Como nunca havia experimentado romance antes, Kaia não sabia se aquele sentimento era o amor descrito em seus livros. Mas esse sentimento era completamente diferente de como ela se sentia ao ouvir as histórias mirabolantes de Usopp. Usopp, eles eram bons amigos. Kaia sabia como se sentia perto de amigos, mas os sentimentos dela por Robin, apesar de tê-lo conhecido há pouco tempo, eram completamente diferentes de amizade. Querendo saber tudo sobre Robin, querendo conversar mais com ele, querendo trazer-lhe mais comida quando ele parecia insaciável à mesa de jantar. Só de observar Robin comer, Kaia já sorria inconscientemente. Esse sentimento era realmente semelhante ao amor, sobre o qual ela havia lido. Kaia lembrou-se de uma frase de um de seus livros: se duas pessoas estão destinadas a ser amantes ou apenas amigas, muitas vezes isso é decidido no exato momento em que se conhecem. Esse sentimento, aliado à consciência de que Robin partiria amanhã, fez com que Kaia desejasse desesperadamente conversar mais com ele esta noite. A isso se somava sua preocupação após testemunhar o incrível apetite de Robin e a frequência com que ele comia. Ela temia que ele pudesse estar com fome novamente. E assim, esta noite, ela veio. Vamos fazer uma promessa, disse Robin suavemente, olhando para Kaia e estendendo o dedo mindinho com um sorriso afetuoso. Ao ver o sorriso gentil de Robin, Kaia corou levemente. Ela entrelaçou timidamente seu dedo mindinho no de Robin. A estranha sensação no ponto de contato de seus dedos fez o coração de Kaia palpitar, fazendo-a abaixar a cabeça timidamente. Naquele momento, Kaia teve certeza. Isto é amor. Capítulo 35. Na manhã seguinte, Kaia e Mary conduziram Robin e os outros até o porto. Pessoal, este é o navio de vocês. Dei o nome de Going Mary, anunciou Mary puxando o grande pano que cobria a embarcação. Robin olhou para o navio, a fonte de tanta angústia para inúmeros fãs de One Piece na Terra, e um sorriso surgiu em seus lábios. O Going Mary era uma caravela, com uma vela latina triangular no mastro de mezena e um leme central na popa, facilmente reconhecível pela sua figura de proa em forma de ovelha. Ela estava armada com 4 canhões, um voltado para a frente na proa, um na popa e um em cada lateral. Embora não se comparasse aos enormes galeões piratas, em comparação com os pequenos barcos improvisados que Robin e a tripulação vinham usando, este era, pelo menos, um verdadeiro navio pirata. Xixixi, que navio incrível! O rosto de Luffy se iluminou de pura alegria no momento em que a viu. Este foi o primeiro navio pirata oficial da tripulação. Finalmente, um navio decente. Com uma embarcação dessas, poderemos navegar pela Grand Line, comentou Nami feliz. Para um navegador, um bom navio era como ganhar asas. Uf! Um leve sorriso também surgiu nos lábios de Zoro. Robin abriu os olhos. Zoro sabia que sua ambição só poderia ser realizada na Grand Line. Robin, por que você está me olhando assim? Nami de repente percebeu o olhar de Robin, piscou e sentiu um leve rubor subir às suas bochechas. Nada. Só estou pensando que seu sorriso está muito bonito agora. Muito mais feliz, respondeu Robin com um sorriso. Antes, embora Nami sorrisse, havia sempre uma preocupação evidente em seus olhos. O peso da preocupação com sua cidade natal, a vila de Kokoyasi. Mas agora seu sorriso parecia genuinamente mais leve, mais feliz. Nami apertou os lábios ao ouvir as palavras dele. Ela está mais feliz agora? Pensando bem, desde que reencontrou Robin, especificamente, depois da luta com os piratas Bug na Cidade Laranja, ela se sentiu genuinamente feliz, principalmente depois da declaração de Robin de que ela podia confiar nele, e de suas ações constantes de protegê-la em todas as situações. Nami sentiu uma sensação de segurança há muito esquecida invadir seu corpo. Desde a morte de Belmer, desde que se tornou uma ladra pirata e partiu em busca daqueles 100 milhões de belis, ela não se sentia tão segura. Foi como se ela finalmente tivesse encontrado alguém em quem se apoiar. Ao ver aquele novo navio, Nami instintivamente começou a pensar na perspectiva da navegadora, aparentemente esquecendo sua insistência anterior de ser apenas uma tripulante temporária. Mas, será que dias como esses podem realmente durar para sempre? O pensamento fez Nami morder o lábio. Não importa o que você esteja enfrentando, lembre-se do que eu lhe disse, Nami disse Robin suavemente, colocando delicadamente a mão em seu ombro, assim como fizera na Cidade Laranja. Quando as coisas ficarem difíceis, conte comigo. Me sobrecarregue o quanto precisar. Eu sou forte, sabia? Robin olhou nos olhos de Nami e sorriu. Por mais forte que Nami agisse, ela ainda era apenas uma jovem de 18 anos. Sua cidade natal sofreu sob a tirania de Arlon. Sua mãe adotiva Belmer foi assassinada bem diante de seus olhos. Posteriormente, pelo bem dos aldeões, ela foi forçada a se juntar aos piratas de Arlon, desenhando cartas náuticas enquanto simultaneamente roubava tesouros para comprar de volta sua aldeia por 100 milhões de belis. Ela vinha vivendo esse pesadelo desde que tinha apenas 10 anos de idade. Ao pensar nisso, um lampejo de instinto protetor suavizou o olhar de Robin. Nami sentiu o nariz arder. Mordendo o lábio, encostou delicadamente a testa na mão de Robin que estava em seu ombro, assim como na Cidade Laranja. Observando aquilo de perto, Kaia sentiu uma pontada de algo agridoce, uma mistura de inveja e algo mais. Mas então, Kaia olhou para o próprio dedo mindinho, lembrando-se da promessa que fizera a Robin, e sorriu novamente. Ela já tinha recebido tanto. Não deveria ser gananciosa. Vamos zarpar. Robin, Nami, o que vocês dois estão esperando? Luffy gritou de repente. Luffy. Observando Nami se afastar rapidamente, Robin se virou para Luffy com um sorriso muito agradável. Acho que está na hora de eu elaborar um plano de treinamento adequado para você. Como capitão, você não pode ser indisciplinado, disse Robin com um sorriso radiante. É? Luffy não fazia ideia do que estava acontecendo. Robin tinha sido tão tolerante com ele antes. Apenas Nami, que já estava a bordo do Mary, corou levemente. Caca, adeus, gritou Usopp do navio. Usopp,
Dê o seu melhor. Realize seu sonho e torne-se um bravo guerreiro do mar. Kaia respondeu, sorrindo radiante e acenando alegremente para o Usopp. Ah, só observem. O Usopp estufou o peito e gritou de volta. Disse Robin. Kaia voltou seu olhar para Robin, mordendo o lábio e olhando para ele timidamente. Passos hesitantes. Isto é amor. Sim. Bom, então vamos indo, Kaia. Robin se virou, sorriu e acenou em despedida para Kaia. Robin não era alheio. Ele havia percebido os sentimentos de Kaia. Mas ele não tinha intenção de levá-la a bordo. O corpo de Kaia era simplesmente frágil demais para suportar os rigores da viagem marítima. Mais importante ainda, o coração bondoso de Kaia não era adequado para a Grand Line. Mesmo que Robin tivesse uma Akuma no Mi para restaurar a saúde dela agora, o que ele não tinha, ela ainda não seria adequada para a Grand Line. A personalidade de Kaia não era feita para o combate. Expô-la à crueldade da Grand Line lhe faria mais mal do que bem. No mundo de One Piece, as limitações físicas, até mesmo doenças incuráveis, muitas vezes podiam ser superadas com a Akuma no Mi frutas do diabo. Mas sem a mentalidade e a disposição de um verdadeiro guerreiro, ou um sonho poderoso e inabalável como o de Nami, nenhum meio externo poderia compensar isso. Nem todos eram adequados para a Grand Line. Além disso, a prioridade atual de Robin era simples, ficar mais forte. Essa foi a base sobre a qual tudo mais se apoiou. Caso contrário, tudo que ele possuía agora não passava de fumaça e espelhos, ilusões passageiras. Não se pode ganhar nada sem sacrificar algo. Essa era uma verdade fundamental, uma determinação e uma mentalidade exigidas de qualquer indivíduo verdadeiramente forte. Além disso, aquilo não era realmente um abandono. Assim que Robin chegasse ao ápice do mundo, ele naturalmente retornaria e levaria Kaia consigo. A bordo do navio, Nami observou a expressão melancólica de Kaia e pareceu entender algo. Por algum motivo, ela sentiu uma estranha pontada de ciúme em seu próprio coração. Nami percebeu que aquele sentimento não era normal. Ela apertou os lábios. Ela pensava que sua dependência de Robin era simplesmente a de camaradas que se apoiam mutuamente. Mas esse sentimento repentino lhe disse o contrário. "Içar velas!" gritou Luffy bem alto, sentado em seu assento especial, a figura de proa em forma de ovelha. Robin e os outros levantaram a mão direita em uníssono, respondendo com sorrisos. Sob o comando de Nami, o Going Merry se afastou lentamente do porto. Robin olhou para trás para Kaia, que observava da margem, e sorriu, estendendo o dedo mindinho. Ao ver isso, Kaia apertou os lábios e, em seguida, lentamente ergueu o dedo mindinho. Lembrando-se da promessa que fizeram na noite anterior no quarto de Robin, Kaia sorriu docemente. "Vou esperar por você, Robin." Os olhos de Kaia brilhavam com uma intensidade inabalável. Essa foi a promessa que ela fez a Robin. Decidiram. Piman, Ninjin e Tamaneji se reuniram em um abraço apertado. "Claro, vamos lá. Temos que dar continuidade à grandeza do capitão", declarou Piman seriamente. Ninjin olhou para trás, em direção à Vila Sirap. "Piratas estão chegando!" gritaram Tamaneji, Ninjin e Piman em uníssono enquanto começavam a correr pelas ruas da vila. Ao longe, o Going Merry navegava lentamente em direção ao horizonte. Kaia permaneceu na costa, olhando para o navio, sem querer partir por um longo tempo. Capítulo 36. Mar do Leste. Em algum lugar no mar, o navio pirata navegava adiante. Era uma caravela com uma vela latina triangular no mastro de mezena e um leme central, facilmente identificável pela sua figura de proa em forma de ovelha. O detalhe mais chamativo era a vela principal, que exibia com orgulho uma bandeira de caveira com uma caveira usando um chapéu de palha. Após adquirir um navio oficial, Usopp, com seu talento artístico, desenhou a bandeira dos piratas do chapéu de palha. Ao ver a bandeira de caveira oficial, Luffy ficou radiante. Empoleirado em seu assento especial, a figura de ovelha na proa, ele se virava frequentemente apenas para admirar a bandeira de sua tripulação. Enquanto isso, Robin, aproveitando seu físico agora aprimorado, submeteu Luffy e Zoro a um regime de treinamento exaustivo por 2 dias. Agora, ele continuava a aprimorar metodicamente seu Haki do Conquistador e seu físico usando Nascido do Mar, Ouro Supremo, e físico sobre-humano, Roxo Profundo. Com um navio adequado, vieram instalações de armazenamento apropriadas, permitindo-lhes estocar carne, ao contrário da viagem anterior, na qual se sustentavam apenas com maçãs. A habilidade físico sobre-humano, Roxo Profundo, agora podia funcionar continuamente, impulsionando o desenvolvimento físico de Robin. Após terminar de nadar, Robin agora se recostava em uma espreguiçadeira dentro da cabine do segundo andar, absorvendo a energia do mar no ar. Mesmo dentro da cabine durante a navegação, a energia onipresente do mar podia ser sentida, permitindo-lhe digerir, à disposição, adquirida através de Nascido do Mar, Ouro Supremo, e fortalecer continuamente seu Haki do Conquistador. Seu corpo também estava digerindo alimentos, alimentando seu aprimoramento físico através do físico sobre-humano, Roxo Profundo. Perto dali, Nami estava sentada a uma mesa, desenhando gráficos. De vez em quando, ela olhava para Robin, sorria levemente e, em seguida, voltava a se concentrar em seu trabalho. Robin, por vezes abrindo os olhos, olhava para Nami e depois para a bebida especialmente preparada que ela havia colocado ao seu lado. Um leve sorriso surgindo em seus lábios. A bebida era perfeitamente refrescante depois de um mergulho. Uma mulher linda por perto, ficando cada vez mais forte. A vida não poderia ser muito melhor do que isso. Zum, bum. De repente, uma forte explosão interrompeu o momento de paz. "O que aqueles 2 idiotas estão aprontando agora?" Zoro resmungou, acordando no convés e esfregando a cabeça. Nos últimos dias, o regime de treinamento de Zoro tem sido demoníaco. Ele já havia se esforçado bastante, mas depois de treinar com Robin e Luffy alguns dias antes,
Zoro ficou chocado ao descobrir que o físico de Robin era significativamente mais forte que o seu. Consequentemente, Zoro intensificou ainda mais sua já exigente rotina de treinamento, dormindo apenas 3 horas por dia e passando quase todos os outros momentos em que estava acordado treinando. Ele estava descansando os olhos agora há pouco, recuperando-se das dores musculares e do esforço do treino. Xixixi, estávamos testando o canhão. O Usopp é um ótimo atirador. Acertou aquela pedra na primeira tentativa. De agora em diante, ele é o atirador de elite da nossa tripulação, anunciou Luffy alegremente, entrando na cabine com o Usopp. Assim, agora temos um atirador de elite. Mas antes de entrarmos na Grand Line, ainda precisamos de mais uma posição, certo? Luffy acrescentou com um sorriso. É verdade. Agora temos esta cozinha ótima. Se você estiver disposto a pagar, eu posso cuidar disso, disse Nami, olhando ao redor da cozinha com um sorriso. Exatamente. Essa posição é absolutamente essencial. Zoro concordou com um sorriso. Um cozinheiro, um papel vital em qualquer navio pirata. Uma alimentação nutritiva era fundamental durante as longas e árduas viagens marítimas, e refeições deliciosas podiam aliviar o cansaço da tripulação. Além disso, para fins de treinamento, ter um cozinheiro que planeje as refeições pode melhorar significativamente a qualidade e os resultados dos exercícios. Viram? Todo mundo concorda que essa função é necessária em todos os navios piratas, declarou Luffy, erguendo um dedo com um largo sorriso. Um músico, exclamou Luffy com os olhos brilhando de desejo. Você é idiota? Dessa vez, nem mesmo Zoro conseguiu se conter e gritou. O que você acha que é velejar, seu idiota? Robin, diga alguma coisa para esse imbecil. Nami se transformou em sua versão furiosa de dentes afiados. Mas piratas também devem cantar, não é? Argumentou Luffy teimosamente. Um cozinheiro e um músico, por que não os dois? Sugeriu Robin com um sorriso, percebendo que todos o olhavam. Após adquirir um navio, o que Robin mais precisava agora era de um cozinheiro. Somente com um cozinheiro, especialmente um habilidoso, ele poderia utilizar plenamente o potencial de seu característica de físico sobre-humano, roxo profundo. O mundo de One Piece definitivamente tinha conceitos como o aprimoramento nutricional através da alimentação. As receitas Okama do reino Kamabaka, por exemplo, eram conhecidas por beneficiar muito o treinamento e o desenvolvimento físico. Combinadas com o físico sobre-humano de Robin, roxo profundo, os efeitos seriam ainda maiores. No entanto, Robin não tinha qualquer desejo de visitar aquela ilha para obter essas receitas. Felizmente havia um candidato perfeito em outro lugar. Sanji, a alma corajosa que teve a audácia de se infiltrar no reino Kamabaka na história original. E o mais importante, quem não gosta de comida deliciosa? Robin tinha curiosidade sobre as habilidades culinárias de Sanji desde sua época na Terra. Agora que estava neste mundo, naturalmente queria prová-las em primeira mão. Embora Luffy estivesse obcecado em encontrar um músico e ainda não tivesse percebido a importância de um cozinheiro, a melhor coisa de fazer parte da tripulação dos protagonistas era que frequentemente, quando você precisava de algo, como um travesseiro quando estava com sono, alguém convenientemente trazia. Em breve, a experiência de alguém em primeira mão demonstraria vividamente a Luffy a importância de um cozinheiro durante uma viagem marítima. Fundamentalmente, junto com essa lição, viriam notícias daquele homem, um dos maiores expoentes da força em combate no mundo de One Piece. Notícias sobre o maior espadachim do mundo, Drácula Olhos de Gavião Mihawk. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Robin. Colidir. Saiam daqui, piratas! Um grito alto ecoou, acompanhado pelo som do barril de água do navio sendo quebrado. Quem é você? Como capitão, Luffy foi o primeiro a sair da cabine do segundo andar. Quem se importa com quem eu sou? Seus piratas sem nome. Tentando tirar a vida do meu parceiro, é isso? O recém-chegado não perdeu tempo com palavras, lançando imediatamente um ataque contra Luffy. Mas foi imediatamente subjugado pelos poderes de Luffy e arremessado contra o convés. Que diabos? Luffy ainda estava completamente perplexo com a situação. Ei, você não é o Johnny? Ao ouvir a voz familiar, Zoro saiu da cabine. Ele arregalou os olhos ao reconhecer o homem deitado no convés. E irmão mais velho Zoro? Johnny olhou para ele, com os olhos igualmente arregalados, e então se levantou rapidamente. Irmão mais velho Zoro, o que você está fazendo neste navio pirata sem nome? Exclamou Johnny, completamente surpreso. Deixei de ser caçador de recompensas há algum tempo. Este é o Johnny. Ele trabalhava comigo quando eu caçava recompensas, explicou Zoro. Como assim, navio pirata sem nome? Seu idiota. Luffy imediatamente se ofendeu. Se Zoro não conhecesse esse cara, Luffy com certeza teria lhe dado outra surra. Parece que a reputação da nossa tripulação precisa de um pouco mais de trabalho, comentou Robin, saindo da cabine e olhando para Johnny com um leve sorriso irônico no rosto. Só, soberano do céu, Robin. No momento em que Johnny viu Robin, ele soltou um grito de choque. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 37. Soberano do céu, Robin? Johnny gaguejou, com uma gota de suor frio na testa enquanto encarava Robin. Diferentemente de Zoro, que almejava se tornar o maior espadachim do mundo, mas temporariamente se tornou caçador de recompensas por falta de dinheiro. Johnny e seu parceiro Yosaku eram caçadores de recompensas profissionais. E para os caçadores de recompensas, coletar informações era fundamental. No mínimo, eles precisavam saber a recompensa de cada pirata e coletar informações sobre sua capacidade de combate para escolher alvos que pudessem derrotar em troca de uma boa recompensa. Jornais de todos os tipos eram uma fonte primária de informações sobre piratas para caçadores de recompensas.
Sendo o maior jornal do mundo, a publicação da Agência Mundial de Notícias Econômicas era leitura essencial. Embora a maioria das suas reportagens se concentrasse na Grand Line, com pouca cobertura dada ao Mar do Leste, muitas vezes considerado o mar mais calmo, a sua leitura continuava a ser valiosa para ampliar o conhecimento. Mas recentemente a Agência Mundial de Notícias Econômicas dedicou uma seção inteira ao Mar do Leste, normalmente ignorado. Hoven, o soberano do céu. Esse era o nome do supernovato mencionado naquela reportagem. O artigo descrevia com a incrível frase: "O novo rei está prestes a nascer sobre os mares." Essa avaliação exagerada, naturalmente, causou uma profunda impressão em Johnny. Soberano do céu. Incrível? Seu título é incrível, Hoven, exclamou Zop, olhando para Hoven com admiração. O pai de Uzomp e Azomp havia partido para se tornar um pirata há muito tempo, e sua mãe faleceu devido a uma doença durante sua infância, deixando a família com poucas economias. Além disso, Uzomp adorava inventar coisas, o que exigia dinheiro. O jornal da Agência Mundial de Notícias Econômicas não era barato, então Uzomp não podia comprar todas as edições. Ele comprava uma ocasionalmente para ampliar seus horizontes e, admitidamente, para reunir material melhor para suas histórias mirabolantes. Ele acabou perdendo a edição com Hoven em destaque. E ele é ainda mais famoso que o Luffy, o capitão, acrescentou Nami com um sorriso. Por algum motivo, Nami ficou feliz ao saber da fama de Hoven. Após o incidente com Kaia, Nami começou lentamente a entender o porquê. Ela lançou um olhar para Hoven, um leve rubor colorindo suas bochechas, seu olhar quase hesitante. Na verdade, antes de entrar na Grand Line, Zoro, conhecido como caçador de piratas, era muito mais famoso que Luffy. Com certeza ficarei famoso, e terei uma recompensa altíssima, declarou Luffy com os punhos cerrados, cheio de espírito de luta, sem a menor inveja de seu camarada. Capitão. Johnny virou a cabeça, olhando fixamente para Luffy. O quê? Eu não pareço um capitão. Luffy estufou o peito, com as mãos na cintura. Nami, Zoro e Usopp balançaram a cabeça negativamente em uníssono. Um idiota priorizar um músico em vez de um cozinheiro pouco antes de entrar na Grand Line? Que semelhança isso tem com um capitão? Luffy imediatamente foi se encolher num canto, desenhando círculos no convés. Inacreditável! Que o soberano do céu, Hoven e o irmão mais velho Zoro realmente te escolheram como capitão deles, murmurou Johnny, com sua percepção de Luffy completamente transformada. A propósito, onde está Yosaku? Por que ele não está com você? Perguntou Zoro, olhando em volta, achando tudo estranho. Johnny e Yosaku eram parceiros, sempre inseparáveis. Yosaku, ele? A expressão de Johnny imediatamente se transformou em profunda tristeza. O que aconteceu? Vendo a expressão preocupada de Zoro, Johnny puxou cuidadosamente Yosaku para fora do pequeno barco atracado ao lado. O rosto de Yosaku estava mortalmente pálido, como se estivesse à beira da morte. Yosaku estava perfeitamente bem até alguns dias atrás. De repente, ele ficou pálido e desmaiou por dias. Não faço ideia do porquê. Seus dentes estão caindo, feridas antigas estão sangrando novamente. Não sei mais o que fazer. Johnny chorou, olhando para o estado desesperador de seu parceiro. Eu o levei para aquela ilha rochosa próxima para descansar, e então, de repente, uma bala de canhão passou voando deste navio. Johnny começou a soluçar. Luffy e Usopp ficaram boquiabertos. Puxa, essa foi a bala de canhão que eles dispararam. Desculpe. Luffy e Usopp imediatamente se curvaram profundamente em um ângulo de 90 graus. Se os pedidos de desculpas realmente funcionassem, não precisaríamos dos fuzileiros navais. Johnny lamentou enquanto Yosaku cuspia mais sangue. Certo, parceiro? Irmão mais velho Zoro, ele não vai morrer, vai? Johnny sacudiu Yosaku freneticamente. Você vai acabar matando ele se continuar sacudindo desse jeito, interromperam Hoven e Nami, aproximando-se. Relaxa. É só escorbuto comum. Luffy, eu te disse quando comprei aquelas maçãs, não disse? Navegar no mar sem vitaminas suficientes. Bem, você não entenderia mesmo. Basicamente, se você não come frutas e verduras suficientes, pega essa doença, explicou Hoven, olhando para Yosaku. Você disse isso? Luffy inclinou a cabeça, tentando se lembrar, mas sua mente ficou completamente em branco. Irmão Hoven, já que você sabe que doença é essa, você deve saber como curá-la, certo? Johnny olhou imediatamente para Hoven com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele só precisa de algumas frutas frescas. Luffy e Usopp vão buscar aquelas laranjas, instruiu Hoven. Sim. Luffy e Usopp obedeceram imediatamente, pegando um monte de laranjas e enfiando-as desesperadamente na boca de Yosaku. Pouco tempo depois, Yosaku milagrosamente se levantou, cantando e dançando com Johnny novamente. Mas a alegria deles durou pouco. Yosaku desmaiou novamente pouco depois. Embora Yosaku, sendo nativo do mundo de One Piece, tivesse habilidades de recuperação razoáveis, ele não possuía uma característica como físico sobre-humano. Roxo profundo. A recuperação total e imediata era impossível, e todos aqueles pulos só agravavam seu estado. Felizmente, com alguns dias de repouso, ele se recuperaria completamente. Johnny finalmente respirou aliviado. Que isso sirva de lição, Luffy. Nunca subestime a navegação, disse Nami com firmeza, escrevendo em seu diário de bordo enquanto lançava um olhar para Luffy. Luffy querer um músico antes de um cozinheiro foi simplesmente uma idiotice do ponto de vista prático da navegação. Não imaginava que existissem perigos como esses durante as viagens, comentou Zoro pensativo. Embora Hoven tivesse mencionado a doença ao preparar as maçãs, Zoro não prestou muita atenção na época. Ver o estado de Yosaku em primeira mão foi uma lição importante. Ele havia presumido que comer o suficiente para se sentir satisfeito seria o bastante durante a navegação. Isso significa que temos que considerar o equilíbrio nutricional com os ingredientes limitados a bordo durante longas viagens? Ponderou Usopp, compreendendo a situação. Pense bem, essa não é uma habilidade essencial para velejar? Observou Nami. Uma habilidade essencial. Luffy, mordiscando um pedaço de pão, gritou de repente.
Muito bem. Então tem que ser um cozinheiro. Vamos encontrar um cozinheiro. Luffy se levantou, olhando com determinação para Robin e os outros. Essa é a função mais necessária em nosso navio antes de partirmos para a Grand Line, sorriu Robin. Para Luffy e Zoro, nenhuma conversa supera a experiência em primeira mão. O crescimento não se resumia apenas ao poder. A maturidade mental também era necessária para se tornar verdadeiramente forte. Luffy e Zoro. A força futura deles era crucial para os planos de Robin de saquear características de alto nível e utilizar a fortuna da facção, Ouro Supremo, derrotando figuras icônicas das facções piratas. Especialmente ao desafiar os 4 imperadores, o poder de combate desenvolvido por eles seria inestimável para Robin. A tripulação de um Yonkou representava uma força completa. Quanto mais numerosos e poderosos fossem os aliados, melhor. Enfrentar um ataque em grupo sozinho poderia ser demais para até mesmo um lutador de nível Yonkou, almirante no auge de sua carreira. A derrota de Kaido após ser desgastado por múltiplos oponentes em Onigashima foi o exemplo perfeito de advertência. Robin não cometeria esse erro. Falando em cozinheiros, conheço o lugar perfeito. Johnny sorriu. Muito bem. É para lá que vamos. Onde fica mesmo? Luffy exclamou, radiante de alegria. Fica perto da entrada da Grand Line. E há rumores circulando por lá sobre aquele homem de olhos de gavião que o irmão mais velho Zoro está procurando, acrescentou Johnny. As palavras de Johnny fizeram os olhos de Zoro se aguçarem instantaneamente. E os lábios de Robin se curvaram num sorriso cúmplice. Rumo definido. Norte-Nordeste. Restaurante ao Mar Barati. Capítulo 38. Restaurante ao Mar Barati. Um restaurante à beira-mar localizado na região de Sambas, no Mar do Leste. Seu exterior lembrava um navio gigante, com figuras de proa em forma de peixe em ambas as extremidades. Muitas pessoas viajavam até aqui especificamente para saborear a deliciosa culinária preparada pelo proprietário e chefe de cozinha, Seth. Até mesmo oficiais de alta patente da marinha costumavam jantar aqui. Após a viagem, este restaurante flutuante singular finalmente surgiu à vista de Robin e da tripulação. Incrível! Que navio enorme! Exclamou Luffy, babando enquanto admirava o design único do Barati. Só de olhar para ele, sua fome já lhe aguçou. Bic, bic. Assim que se preparavam para se aproximar do Barati, uma buzina soou. Fuzileiros navais? O navio de guerra dos fuzileiros navais? Uma embarcação muito maior que o Mary aproximou-se rapidamente deles, com a insígnia dos fuzileiros navais bem visível em sua vela principal. No momento em que viu o navio de guerra, Usopp começou a suar frio e gritou alarmado. Tic! Apareceram uns caras irritantes, murmurou Zoro, pressentindo problemas. Robin observava o navio de guerra que se aproximava com interesse, quando percebeu Nami escondida atrás dele, divertida. Força do hábito, murmurou Nami, percebendo que Robin a estava olhando. Ela piscou, sentindo as bochechas corarem levemente. Desde Cidade Laranja, sempre que o perigo surgia, Robin a protegia invariavelmente. Nami, inconscientemente, acostumou-se a buscar abrigo atrás dele. No momento em que viu o navio de guerra dos fuzileiros navais, seus instintos entraram em ação e ela automaticamente se moveu para trás de Robin. Mas ela teve que admitir, sentia-se incrivelmente segura atrás dele. Nami observou Robin mudar sutilmente de posição, ajustando-se para protegê-la ainda melhor, e pressionou seus lábios contra os dela. Segurança. Para Nami, que testemunhou o assassinato de Bell-Mare em primeira mão e cuja cidade natal, a vila de Kokoyazi, ainda sofria sob a tirania de Arlong. Esse sentimento era incrivelmente precioso. Nunca vi essa bandeira de caveira antes, gritou uma voz do convés do navio de guerra da marinha. Um homem vestindo um terno branco estampado, com cabelo rosa, pele escura e manoplas com anéis de ferro, apareceu diante de Robin e da tripulação. Ele olhou com os olhos semicerrados para a bandeira dos piratas do chapéu de palha. Eu sou o tenente da marinha, punho de ferro duplo full body. Quem é o capitão? Diga seu nome, exigiu full body, erguendo o punho. Eu sou o Luffy. Luffy deu um passo à frente e gritou de volta. Eu sou o Usopp. Usopp interrompeu, juntando-se à confusão. Eu sou o capitão. Acabamos de escolher a bandeira. Luffy olhou para Usopp e gritou novamente, reafirmando sua posição de capitão. Eu desenhei a bandeira, acrescentou Usopp orgulhoso. Robin observava as travessuras de Luffy e Usopp com um sorriso estranho. Ele se perguntava se Luffy fazia isso de propósito. Quando enfrentava oponentes obviamente fracos, Luffy simplesmente se apresentava como Luffy. Mas contra inimigos mais fortes, sua apresentação se tornava, eu sou Monk D. Luffy. Luffy, nunca ouvi falar de você. Só um figurante qualquer, zombou Full Body com desdém. Assim como Morgan, antes dele, Full Body era um fuzileiro naval que acreditava que títulos eram tudo. Uma tripulação pirata sem nome. Que visão horrível. Talvez eu devesse afundar vocês, disse Full Body, com o olhar percorrendo o resto da tripulação do Mary. Então seus olhos pousaram em Robin, que estava parado não muito longe atrás de Luffy. Full Body esfregou os olhos e então encarou atentamente o rosto de Robin, arregalando os olhos. Um suor frio começou a se formar em sua testa. Só, soberano do céu, Robin! Full Body exclamou, convicto de que seus olhos não o estavam enganando. Um peixe pequeno como você ousa se autodenominar punho de ferro. O mesmo título do herói da marinha? Perguntou Robin, olhando para Full Body com divertimento. Adotando o mesmo epíteto do herói dos fuzileiros navais, Monk de Garp, e ostentando-o no mar natal de Garp, o Mar do Leste. Este tenente certamente tem coragem. Incrível. Sua reputação é incrível, Robin. Até os fuzileiros navais do quartel-general te conhecem.
exclamou Zop, olhando para Robin com reverência, como se espera de um verdadeiro pirata. Ao ouvir o escárnio de Robin, o olho de Fullbody se contraiu, mas ele não ousou retrucar. Ele só ousava usar o título de Punho de Ferro aqui no Mar do Leste, o mar mais fraco, para alimentar seu próprio ego. De volta ao quartel-general dos fuzileiros navais, ele era apenas um insignificante tenente sem título algum. Mas este homem à sua frente, soberano do céu, Robin, era completamente diferente. Um usuário de Aikido conquistador, um supernovato que surgiu de repente no cenário. Normalmente, um tenente como Fullbody não saberia muito sobre o poder do Aikido conquistador. Afinal, desde a formação do equilíbrio das três grandes potências entre os imperadores, os fuzileiros navais e os Shichibukais, os grandes confrontos entre usuários de Aikido conquistador tornaram-se raros. Mas a reportagem da Agência Mundial de Notícias Econômicas sobre o soberano do céu, Robin, causou bastante alvoroço, inclusive no quartel-general da Marinha. Embora Fullbody não fosse importante no quartel-general, estar lotado lá tinha suas vantagens, acesso a muito mais informações do que as disponíveis em outros lugares. À disposição de um rei. Qualquer um que a despertasse estava destinado a se tornar uma potência renomada nos mares. Corria o boato de que nem mesmo os 3 estimados almirantes da Marinha possuíam esse poder. Corria também o boato de que qualquer pessoa que despertasse esse poder era imediatamente marcada para ser treinada como um futuro almirante da Marinha. Na pior das hipóteses, eles se tornariam candidatos a almirante. Despertar o Aikido conquistador em uma idade tão jovem, mesmo que esse homem se autodenominasse arrogantemente soberano do céu. Ninguém na Marinha que compreendesse o verdadeiro valor do Aikido conquistador o descartou como mera arrogância. Era de se esperar a arrogância de alguém com a postura de um rei. Corria o boato de que o quartel-general já estava discutindo qual seria a recompensa pela cabeça desse homem. Alguns sussurravam que seria um valor inimaginavelmente assustador. Esses rumores encheram Fullbody de intensa inveja. Se ele pudesse despertar o Aikido conquistador, não precisaria usar o título de Punho de Ferro só para se sentir importante no mar mais fraco. Um almirante da Marinha. Imagine a glória. O poder. Por que alguém despertaria um poder tão incrível? Só para se tornar um maldito pirata. Mas se eu conseguisse capturar esse cara, talvez eu pudesse subir muito rápido na hierarquia. Fullbody às vezes alimentava tais fantasias. E agora ele finalmente havia se deparado com esse supernovato. Ao ver o sorriso levemente zombeteiro de Robin, Fullbody sentiu inúmeras gotas de suor frio se formarem em sua testa. Aquele homem, simplesmente parado ali, emanava uma força aterradora. Agora que estava cara a cara com ele, Fullbody percebeu que não tinha coragem nem para atacar. Ele se lembrou agora. Maldita Agência Mundial de Notícias Econômicas. Em seu relatório, eles enfatizaram apenas o sobrenome Monk e a misteriosa inicial D do garoto chamado Luffy, destacando-os em negrito. Fullbody, com a atenção voltada para o nome soberano do céu, Robin, havia esquecido completamente o nome Luffy, não reconhecendo imediatamente a identidade do garoto. E agora? Ele não acabou de dizer que ia afundar o navio pirata, soberano do céu, em que Robin estava? Mais suor frio escorria pela testa de Fullbody. Herói da Marinha? Quem é esse? Luffy inclinou a cabeça de repente, o título soando vagamente familiar. Você nem conhece o herói da Marinha? Garp, o herói. Isso é conhecimento comum em todos os mares, exclamou Nami, exasperada com Luffy. No âmbito do governo mundial, a letra inicial D era um tabu absoluto. Isso era agravado pela existência do filho de Garp, o líder revolucionário Monk the Dragon. A propaganda oficial tratou Garp de forma semelhante à maneira como Gold Roger foi renomeado para Gold Roger. Garp era publicamente conhecido apenas como Garp, o herói, ou Garp, o punho. O nome completo Monk the Garp era conhecido apenas por alguns poucos escolhidos além-mar. Ah, você quer dizer o vovô. Ao ouvir o nome, Luffy estremeceu, memórias desagradáveis invadindo sua mente. Vovô? Nami, Usopp e até mesmo Zoro olharam para Luffy com expressões de total descrença. Johnny e Ozaku se abraçaram fortemente, olhando boquiabertos para Luffy em choque. Espere. Meu cérebro está uma bagunça, Nami disse, levando as mãos à cabeça e balançando-a levemente. Garp, o herói, é seu avô? Seu avô de verdade? Nami perguntou a Luffy, incrédula. É. O vovô é super assustador. Luffy lembrou dos métodos de treinamento de Garp, um lampejo de medo genuíno cruzando até mesmo seus olhos normalmente despreocupados. Robin observava Luffy divertido. Essa família é realmente composta por indivíduos extraordinários. O filho de Garp, Monk the Dragon, tornou-se o líder do exército revolucionário. E Luffy, Garp, querendo que ele se tornasse um fuzileiro naval, o submeteu a um treinamento ridiculamente severo. Atirá-lo em desfiladeiros sem fundo, abandoná-lo em selvas repletas de feras ferozes à noite, amarrá-lo a balões e deixá-lo flutuar para longe. Tudo isso enquanto gritava com Luffy para que ele se tornasse um fuzileiro naval forte. Não era de se admirar que o jovem Luffy tivesse desenvolvido uma aversão psicológica tão profunda à ideia. Mesmo que Luffy não tivesse conhecido Shanks, tornar-se um fuzileiro naval nessas circunstâncias teria sido impossível. Independentemente de quem seja o avô de Luffy, ele agora é um pirata. O homem que se tornará o rei dos piratas interrompeu Robin, resumindo a situação para a tripulação ainda atonita. Isso mesmo. Xixixi. Luffy saiu instantaneamente do transe causado por Garp, abrindo um largo sorriso e gritando. É aumento de vínculo. Progresso de equipagem de características aumentado. Lidar com o Luffy, moleza. Robin deu um sorriso irônico e voltou sua atenção para Fullbody, agora boquiaberto, no navio de guerra em frente a eles. Ouvi dizer que vocês estavam planejando afundar nosso navio pirata? Perguntou Robin, sorrindo levemente ao ver a expressão atonita de Fullbody. Fullbody ficou completamente paralisado, totalmente estupefato.
Capítulo 39. A expressão de Full Body era uma mistura espetacular de emoções enquanto ele encarava, atônito, o navio à sua frente. Será que seus ouvidos o enganaram? Aquele pirralho chamado Luffy era neto do vice-almirante Garp? Mas então, ao encontrar o olhar firme de Robin, ele voltou à realidade. Gotas de suor frio se formaram densamente em sua testa. Full Body sabia com certeza, ele não tinha entendido errado. Que diabos é isso? Ele planejava levar a mulher que o acompanhava ao famoso restaurante à beira-mar Baraty, impressioná-la com sua riqueza e charme. Ao se deparar com uma tripulação pirata, Full Body também pretendia exibir sua força. Mas a tripulação pirata que ele encontrou acabou sendo a mesma que abrigava o soberano do céu, Robin. E o capitão deles, um sujeito sem nada de especial, era neto do vice-almirante Garp. Era mesmo o Mar do Leste, o mar mais fraco? Que tipo de piada cósmica cruel era essa? Por que você está suando tanto? Está com medo de um bando de piratas? Infelizmente, a mulher desavisada ao lado dele escolheu aquele momento para falar. Full Body lançou um olhar de relance para a expressão zombeteira de Robin no navio oposto e cerrou os dentes. Claro que não estou com medo. É só que, antes de um jantar tão bom, uma cena muito sangrenta tiraria o apetite, não é? Full Body se obrigou a dizer, tentando não se constranger. Afinal, ele tinha seu orgulho. Independentemente de tudo, ele ainda era um tenente do quartel-general dos fuzileiros navais. Contanto que não os provocasse ainda mais, Robin provavelmente não dificultaria muito as coisas para ele, certo? Provavelmente. Ah, é? Sangrento? Planeja usar seu punho de ferro? Perguntou Robin, sorrindo enquanto olhava para as manoplas com anéis de ferro nos punhos de Full Body. Ver aquelas coisas fez Robin se lembrar do soco inglês com os quais alguns adolescentes gostavam de brincar na terra. Usar algo assim como arma no mundo de One Piece e se autodenominar punho de ferro era absolutamente cômico. Ao ver Robin com a aparência de que poderia realmente fazer um movimento, o suor de Full Body começou a escorrer como uma cachoeira, completamente incontrolável. Esse cara não estava dando a mínima para ele. Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Se ele fosse um fuzileiro naval, lutaria contra um monstro que, segundo boatos no quartel-general, seria um futuro almirante. Ele nem saberia como morreu. Além disso, ele sentirá em primeira mão a presença aterradora do homem. Parado ali, Full Body não teve coragem nem para dar um soco. Se ele fosse morto aqui, teria sido em vão. E aquele pirralho do Luffy era neto do vice-almirante Garp. A testa de Full Body estava encharcada de suor frio. Espere. Calma aí. A refeição de hoje é toda por minha conta. Full Body ergueu as mãos, exclamando em pânico. Rosto? Quem se importa com o rosto quando sua vida está em jogo? Refeição grátis. Ao ouvir isso, Nami, que ainda se escondia um pouco atrás de Robin, animou-se instantaneamente. Sério? Nossa, você é mesmo um cara legal. Luffy exclamou radiante e completamente conquistado. Ei! Aos olhos das pessoas normais, nós somos os vilões, e os fuzileiros navais são os mocinhos. O Zop não pôde deixar de apontar. Ah, é mesmo. Isso mesmo, gritou Luffy agarrando a cabeça. Bem, então, não vamos nos conter. Robin riu, olhando para os olhos brilhantes de Nami. Sempre que algo era gratuito, o entusiasmo de Nami disparava. Mas Robin não a culpava. Desde os 10 anos, ela carregava o pesado fardo de ganhar 100 milhões de belis para comprar de volta sua cidade natal. Para Nami, o dinheiro representava a esperança para sua aldeia. Anos dessa luta haviam enraizado esse hábito profundamente. Comparado à empolgação de Nami, lidar com um peixe pequeno como Full Body não valia nem a pena liberar o Haki do Conquistador contra Robin. Robin já havia verificado os atributos de Full Body anteriormente, nenhum deles acima do nível roxo. Completamente inútil para ele. Hehehe, Nami mostrou a língua de forma brincalhona para Robin, parecendo absolutamente adorável. O fato de Robin priorizar o humor dela dessa forma aqueceu o coração de Nami. Claro, por minha conta. Full Body gaguejou, então rapidamente agarrou seu companheiro e subiu em um pequeno barco, remando apressadamente em direção ao Baraty. Considere isso o preço a pagar para escapar do desastre. Por sorte, a equipe deles não é tão grande, não deve custar muito, pensou Full Body desesperado. Vamos lá também. Comida grátis. Comida grátis. Nami exclamou adoravelmente, erguendo o punho. Xixixi, alguém está pagando a conta. Vamos comer logo. Luffy sorriu, já babando. Gomu Gomuno. Justo quando Nami estava prestes a instruir Zoro e os outros a atracarem o navio, o impaciente Luffy agarrou-se à figura de proa em forma de ovelha do Going Merry, esticando os braços dramaticamente para trás. Foguete! Luffy lançou-se diretamente em direção ao Baraty. Bum! Com um estrondo tremendo, Luffy abriu um enorme buraco na lateral do Baraty. Aquele idiota, suspirou Zoro, cobrindo o rosto. Esquece o Luffy, ele vai dar um jeito sozinho. Vamos fazer o pedido. Robin, já acostumado com as travessuras de Luffy, mesmo sem a desculpa de desviar de tiros de canhão dessa vez. A impaciência de Luffy por comida ainda causou danos materiais, riu e se virou para Nami. Posso ter o prazer de jantar com você, minha bela dama? Robin estendeu graciosamente a mão direita. Nami sentiu uma momentânea sensação de déjà vu, como se o tempo tivesse retrocedido ao seu primeiro encontro com Robin. Naquele dia, no luxuoso navio de cruzeiro, Robin estendeu a mão exatamente assim, convidando-a elegantemente para dançar. Claro, respondeu Nami, sorrindo docemente enquanto colocava sua mão delicada na mão direita de Robin. Mas a sensação é completamente diferente agora. Sentindo o calor da palma da mão de Robin contra a sua, Nami apertou os lábios pensativamente. Bem-vindos, estimados hóspedes. Vocês têm uma reserva? Ao entrarem no restaurante, um chefe vestindo um uniforme preto com um lenço rosa no pescoço aproximou-se deles, com um sorriso largo e exagerado estampado no rosto. Nossa refeição. Aquele senhor está pagando. Robin gesticulou em direção a Full Body, que já estava sentado. Ilustres convidados.
Por aqui. Ao ver que o tenente da marinha não negou a presença do grupo, e até pareceu um tanto receoso, Patty, o chefe, pressentiu imediatamente que se tratava de um gastador de primeira. Seu sorriso se alargou até quase causar uma cãibra no rosto. O cardápio, disse Robin, sentando-se e dando uma olhada no menu apresentado. Sim. O que você gostaria de pedir? Tudo aqui é garantidamente delicioso. Patty exclamou radiante. Vamos começar com 5 opções do menu completo, afirmou Robin calmamente. Full Body, que acabará de tomar um gole d'água, espirrou tudo ao ouvir Robin. Sim, 5 cardápio completo? Patty pescou momentaneamente atônita. Pedir o cardápio inteiro? Ele nunca tinha visto isso antes. E os preços aqui eram bastante altos. O que você está esperando? Vá buscar a comida. Acha mesmo que um tenente do quartel-general dos fuzileiros navais, punho de ferro Full Body, lhe daria menos comida do que o necessário? Robin dirigiu seu olhar diretamente para Full Body. Full Body sentia como se seu coração estivesse sangrando dinheiro, mas não ousou proferir uma palavra de protesto. Ele sentia uma pressão aterradora o envolvendo, escapar era impossível. Será este o poder do soberano do céu, Robin? Que aterrador! Como é que um monstro desses pôde aparecer no Mar do Leste? E por que ele teve o azar de cruzar o seu caminho? Enquanto seu coração sangrava, Full Body resignou-se ao seu destino. Uma conta enorme era inevitável. No mínimo, ele precisava impressionar a mulher que trouxera ali para que tudo valesse a pena. Full Body forçou um sorriso. Nesse instante, um homem loiro, vestindo um terno preto e o mais marcante, com sobrancelhas encaracoladas, aproximou-se da mesa de Full Body carregando uma garrafa de vinho tinto. Era, inconfundivelmente, Sanji, o futuro cozinheiro dos piratas do chapéu de palha da história original. Verificar atributos. Ao ver Sanji, Robin pensou consigo mesmo. Capítulo 40. Características do Sanji. Estilo perna negra, roxo escuro, exoesqueleto modificado, adaptativo não desperto. Estilo perna negra, roxo escuro, como chefe, as mãos são consideradas ferramentas sagradas. Portanto, o combate depende principalmente de poderosas técnicas de chute desenvolvidas por meio de treinamento rigoroso. Exoesqueleto modificado, adaptativo não desperto, resultado das modificações do fator de linhagem da família Vinsmoke. Ao despertar o exoesqueleto, o corpo torna-se incrivelmente resistente, possuindo resiliência sobre-humana, permitindo que até mesmo ossos quebrados se curem rapidamente. A dureza física torna-se impressionante, tornando o corpo invulnerável a lâminas e balas. Simultaneamente ganha força modificada, aumentando significativamente o poder geral. Sanji, apesar de ser um dos 3 principais combatentes do bando do Chapéu de Palha na história original, não era estritamente um lutador de profissão. Sua função principal era a de cozinheiro. Zoro, em contraste, era puramente um combatente. E para ser sincero, antes de despertar seu exoesqueleto, a força de combate de Sanji estava um pouco abaixo da de Zoro. No entanto, após despertar o exoesqueleto, o poder de Sanji recebeu um aumento massivo. O exoesqueleto era capaz até mesmo de resistir a um golpe direto de espada de Queen, a peste, um dos astros dos piratas das feras, fazendo com que a lâmina de Queen se estilhaçasse. Suas capacidades defensivas e ofensivas superavam até mesmo o aqui do armamento do próprio Sanji. Mesmo que seus ossos estivessem quebrados, ele poderia realinhá-los instantaneamente apenas golpeando o próprio corpo. Após despertar seu exoesqueleto, Sanji derrotou Queen, a peste, alcançando o nível de um comandante Yonkou. A força do exoesqueleto despertado dependia do poder do próprio Sanji no momento do despertar, daí seu status adaptativo enquanto adormecido. Quando Sanji finalmente desperta, o nível de atributo exibido refletirá sua força naquele momento. Além disso, essa característica de exoesqueleto modificado englobava todas as modificações do fator de linhagem Vinsmoke. Vinsmoke Jude submeteu seus filhos a 4 modificações principais: força, resiliência, exoesqueleto e coração frio. As modificações de Sanji, no entanto, mantiveram apenas as 3 primeiras. Ele não perdeu suas emoções. Força incluía melhorias abrangentes tanto na potência quanto na velocidade. Uma vez despertada essa característica de exoesqueleto modificado, Sanji ganharia não apenas o exoesqueleto, mas também aumentos significativos em sua força, velocidade e resistência. Fundamentalmente, mesmo a característica exoesqueleto modificado não despertada poderia ser equipada por Robin, e o sistema poderia potencialmente forçar seu despertar, de forma semelhante a como o aqui do conquistador de Robin foi despertado. Os olhos de Robin brilharam. O poder demonstrado pelo exoesqueleto despertado superou até mesmo o aqui do armamento do próprio Sanji, combinado com o meu potencial físico futuro. Este exoesqueleto, meu físico futuro, poderá rivalizar com o corpo balão de ferro da Big Mom, talvez até superá-lo. E ao despertar a característica exoesqueleto modificado, Robin também poderia obter as modificações embutidas de força e resiliência dos experimentos de Vinsmoke Jude. Com base em seu desempenho na história original, essa característica era definitivamente de nível ouro. O nível exato. Ele descobriria assim que Sanji se juntasse à tripulação e o processo de equipagem fosse concluído. Sanji ainda não havia aprendido técnicas culinárias de aprimoramento nutricional, então suas habilidades culinárias, sendo puramente uma habilidade de vida naquele momento, não se manifestavam como uma característica. Não que Robin planejasse se tornar um chefe de cozinha de qualquer forma. Ele não tinha intenção de ensinar as habilidades culinárias de Sanji. Ele só queria provar a comida do Sanji. Entretanto, Full Body, tentando se exibir para sua companheira ao provocar Sanji, iniciou um conflito.
Após quebrar os pratos da mesa e declarar arrogantemente que pagaria por tudo, Full Body ultrapassou os limites com Sanji. No mar, será que dinheiro enche a sua barriga? Sanji rosnou, com o rosto contorcido de fúria. Ele agarrou o rosto de Full Body e o ergueu do chão. Tendo experimentado a fome em primeira mão, Sanji conhecia muito bem o desespero que ela representa. Crash. Nesse instante, o teto do restaurante se partiu repentinamente. Um homem mais velho, com uma perna de pau e um chapéu de chefe alto, caiu pelo buraco, junto com Luffy. Meu teto. A culpa é toda sua, pirralho. Zeff, o dono do Baratie, lançou um olhar furioso para Luffy. Esse moleque maldito não só abriu um buraco na cozinha e quase o esmagou, como agora destruiu também o teto da sala de jantar. Foi você quem quebrou, velho. Luffy gritou de volta, indignado. Tratar os clientes assim? Vou contatar o governo. Vou mandar fechar este lugar, gritou Full Body com o rosto contorcido de raiva. Então eu vou lidar com você aqui mesmo. A expressão de Sanji tornou-se sombria enquanto ele avançava em direção a Full Body. Chefe, impeça o Sanji antes que ele cause mais problemas. Os outros cozinheiros correram para frente, tentando conter Sanji enquanto gritavam com Zeff. Ei, Sanji, causando problemas de novo? Zeff se virou encarando Sanji com raiva. Cala a boca, velho gagá, retrucou Sanji, acalmando-se um pouco ao ver Zeff, embora suas palavras ainda fossem desrespeitosas. Com quem você pensa que está falando? Tentando destruir meu restaurante? Zeff rugiu, golpeando Sanji com força no rosto com sua perna de pau. Uf! Full Body deu um sorriso irônico, sentindo-se vingado. Mas então, pá, e você? Some daqui! A perna de pau de Zeff atacou novamente, derrubando Full Body no chão. O quê? Até o dono é assim? Esses caras são mesmo chefes? Eles agem mais como piratas. Full Body gaguejou do chão, com suor frio escorrendo pelo rosto. Ei! Antes de ir embora, lembre-se de pagar a conta, acrescentou uma voz calma, fazendo Full Body suar ainda mais frio. Que azar terrível eu tive hoje. Robin, vocês estão aqui? Luffy olhou para Robin e os outros, radiante de alegria. Pague minha conta também, tá bom? Eu destruí a cozinha e bati no velho. Ele disse que eu tenho que trabalhar aqui por 1 ano para pagar. Luffy correu até Robin, implorando com as mãos juntas em súplica. A culpa não foi inteiramente sua idiota? Nami disparou, ficando imediatamente na defensiva quando o assunto era dinheiro. A comoção chamou a atenção de Sanji. No momento em que viu Nami, ele correu imediatamente até lá. Ah, o destino deve ter nos unido, minha bela senhorita. Sanji fez surgir uma rosa aparentemente do nada, mas então congelou. A bela dama à sua frente entrelaçara seu braço com o do belo homem que estava ao seu lado, sorrindo docemente para ele. Craque! Sanji sentiu seu coração se despedaçar. Ele estava com o coração partido. De novo. Ei, você está bem? Perguntou Usopp, ao ver a expressão completamente devastada de Sanji. Estou bem. Só me arrependo de não ter conhecido essa moça antes. Você, é melhor tratar essa linda moça como ela merece, declarou Sanji, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto olhava para Robin com seriedade. Ele podia ser um paquerador, mas sob a tutela de Zeff, Sanji passou a ter absoluto respeito pelas mulheres. Como aquela bela dama claramente havia escolhido aquele homem, tudo o que ele podia fazer era oferecer sua bênção. Causar um escândalo não seria coisa de homem. Claro que vou tratá-la bem. Não é, Nami? Robin sorriu, olhando para Nami, que estava agarrada ao seu braço. Robin conseguia sentir os sentimentos de Nami. No momento em que Sanji mostrou a rosa, Nami reagiu instintivamente. Com o rosto levemente corado, ela não soltou o braço de Robin. Em vez disso, inconscientemente apertou ainda mais. Bang! Assim que o restaurante mergulhou no caos, um soldado da marinha irrompeu pelas portas. Tenente Full Body. Senhor, é terrível. Deixamos um dos homens de Don Krieg escapar, relatou o soldado freneticamente e encharcado de suor frio. O que você disse? Impossível. Quando capturamos há 3 dias, ele estava morrendo de fome. Não lhe demos comida desde então. Full Body olhou incrédulo. A tripulação de Krieg, a frota pirata mais poderosa do Mar do Leste. Ao ouvirem o nome, os outros clientes do restaurante imediatamente começaram a murmurar em pânico. A frota pirata mais poderosa do Mar do Leste? Luffy pareceu intrigado. Pedimos imensas desculpas, senhor. Nós, Bang. Um tiro ecoou silenciando o fuzileiro naval que caiu no chão. Atrás dele, uma figura empunhando uma pistola entrou lentamente no restaurante. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.